capítulo 12, verso 7 até o 10, amém? A minha versão aqui é a Nova Bíblia Viva, é um pouquinho diferente da tua, mas o significado é o mesmo. Diz assim, queridos, 2 Coríntios 12, verso 7: uma coisa eu digo, por serem tão extraordinárias essas experiências, Deus impediu que eu me exaltasse. Por isso foi-me dado um espinho em minha carne, um mensageiro de Satanás para me ferir e me atormentar. Em 3 ocasiões diferentes implorei ao Senhor que o tirasse de mim, e cada vez ele disse: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Agora sinto-me feliz em me gloriar em minhas fraquezas. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo, já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo. Alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições e nas dificuldades, porque quando estou fraco, então sou forte. Fecha os teus olhos, curve a tua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, através da tua palavra em nossas vidas, ó Pai. Peço a ti, ó Deus, que o Senhor nos faça compreender e entender, Senhor, a tua palavra, Pai, para que possamos, ó Deus, ter um relacionamento contigo, ó Pai. Ajude-nos, Senhor, a vencer, Senhor, a nós mesmos, Senhor, não a nossa fraqueza, Pai, porque a fraqueza é algo bom, Senhor. A fraqueza é algo, ó Deus, que nos faz ter forças em Ti, ó Pai. Mas nos ajude, Senhor, a compreender, Senhor, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, Senhor, a dureza do nosso coração, ó Pai. E que possamos entender, Senhor, que quando estamos fracos, é aí que somos fortes, ó Pai. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, através da Bíblia, o apóstolo Paulo, ele nos traz uma experiência pessoal que ele teve com Deus, e como o Senhor confortou o seu coração. A gente olha, queridos, para o apóstolo Paulo, a gente vê no início da história dele, ele não chamava Paulo, era Saulo, né? O quanto ele era orgulhoso, o quanto ele era prepotente, o quanto ele era arrogante. E Deus literalmente, queridos, quebrou aquele homem em pedacinhos. E Deus se revelou àquele homem de uma forma sobrenatural. E aquele homem pregou a palavra de Deus com insistência, força e dedicação, queridos. E por isso que nós estamos aqui hoje. Porque Deus decidiu se manifestar através da vida de um homem fraco, de um homem humilhado, de um homem que na maioria das vezes escreveu e pregou a palavra de Deus preso. Então, queridos, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, nós chegamos à seguinte conclusão, queridos, que Deus, ele não precisa de super-homens e super-mulheres para poder manifestar a glória dele e o poder. Porque Deus, através da vida de Paulo, preso numa cadeia, fez com que livros da Bíblia fossem escritos. Palavras maravilhosas, cartas maravilhosas, queridos, que até hoje são usadas dentro da igreja para poder entendermos e termos um relacionamento com Deus. Mas como é que pode, pastor, preso? E numa época que não tinha internet. E numa época, queridos, que tudo era muito devagar, não tinha carro. Você escrevia uma carta, queridos, para poder chegar ao seu destino, era dias e dias. E mesmo assim, queridos, Deus agiu de uma forma sobrenatural. E essas cartas, queridos, elas foram escritas com tanto poder e tanto amor de Deus, que até hoje, queridos, essas cartas são entregues a muitos corações. Então só por aí, queridos, a gente vê que o poder de Deus é ilimitado. Só por aí a gente já vê que se a gente achar que a gente é alguma coisa, nós vamos ter uma tendência grande a cair, né? Então, quando a gente olha, queridos, Paulo dizendo, né, quando Deus dizendo para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes precisamos que tem que ser um super crente ou um super cristão para impressionarmos e para obtermos a graça de Deus. Porém, queridos, é no reconhecimento, preste atenção, é no reconhecimento de nossa fragilidade que a graça de Deus nos alcança.
É no reconhecimento de nossa fraqueza que o seu poder se manifesta. É no reconhecimento que somos pó e que Ele nos ergue e nos faz assentar entre os príncipes do seu povo. Então, por isso, queridos, que quando nós decidimos ter um relacionamento com Deus, nós temos que falar a verdade para Ele, né? Nós temos que colocar em jogo aquelas áreas onde nós somos fracos, porque se nós não confessarmos para Deus, queridos, se nós não abrirmos os lábios e termos essa integridade de chegar e falar para Deus, falar: Senhor, nessa área eu tenho dificuldade, eu preciso da sua ajuda para poder vencer. Como que nós vamos receber a ajuda de Deus, queridos? Se nós somos orgulhosos, se nós somos prepotentes, se nós somos arrogantes, se nós temos dificuldade de abrir o nosso coração e falar: eu preciso de ajuda. Senhor, eu sou fraco nessa área, Senhor, eu sou um pecador, por isso que o meu ministério não evolui, Senhor. O meu temperamento, Senhor, é complicado, né? A gente fala aqui que no curso de Homem ao Máximo, que todo homem quando casa ele já tem um problema. Por quê? Porque as mulheres, que já nascem mandando, é natural a liderança de uma mulher, né? Então, para o homem poder reverter essa situação é muito difícil. Pastor, mas não dá, é impossível. Sozinho, queridos, é impossível, né? A gente fala aqui com os homens, sozinho é impossível. Tem que pedir ajuda para Deus. Tem que pedir ajuda para Deus. Está aqui minha esposa aqui, né, queridos? Quando eu casei eu tive que pedir ajuda para Deus, queridos. Por quê? Líder nata. Queria determinar tudo, a hora que eu chegasse em casa, a hora que eu saísse, que roupa que eu ia vestir, qual que eu ia fazer, que não sei o quê, que não sei o quê. Às vezes eu brinco com ela, né? Até hoje eu falo: eu não sou teu filho não, viu? Eu sou teu marido, teu esposo. A tua filha é Ana Valentina. Porque as mulheres às vezes, queridos, elas acham que nós maridos somos filhos, e nós não somos, tem que deixar isso bem claro, né? E é legal que a gente conversa bastante aí no Homem ao Máximo sobre isso. Os homens ficam meio sem graça, sem jeito, porque na verdade, queridos, é isso que acontece. Mas eu louvo a Deus por isso, queridos. E quando nós confessamos, queridos, essa situação, né, chega para Deus e fala: Deus, o Senhor deu uma capacidade de liderança sobrenatural para minha mulher, e agora o Senhor ainda pede para mim ser o sacerdote. Mas como? Como que eu vou conseguir, né, Lu? Como que eu vou conseguir ser o sacerdote? Eu reconheço, Senhor, que eu não tenho condições nenhuma. Dá para o Senhor me dar uma ajudinha? É impressionante, queridos. Você ora a Deus, você fala, daqui a pouco, uma semana, a esposa: então, amor, você sabe, né, que você é o sacerdote. Ah, é? É mesmo? É, então. Mas por quê, queridos? Porque você pede ajuda para Deus, porque você se humilha, porque você reconhece quem você é, porque você reconhece as suas fraquezas. Sabe uma coisa que eu descobri servindo a Deus, queridos? Que eu não preciso me matar sozinho, eu não preciso sofrer sozinho. Eu tenho um Deus que me ama, que morreu na cruz por mim, que está preocupado comigo o tempo todo, que 24 horas por dia Ele está em mim, disposto a me ouvir. E aí o que eu fiz, queridos? Senhor, eu estou com uma dívida aí, e eu estudei no CRAU, e eu vi que dívida é maldição, Senhor. Senhor, como eu estou arrependido de ter essa dívida. Senhor, eu estou arrependido e prometo que eu não vou fazer mais. O Senhor me ajuda nessa. Você acha que Deus não vai ajudar, queridos? Lógico que vai ajudar. Porque Deus está preocupado com você. Deixa eu falar um negócio para você. Deus, Ele entregou o seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Você acha que Deus ama ver você sofrer? Você sofre porque você quer. Você sofre, sabe por quê? Porque isso não é nessa palavra, mas na palavra de manhã nós falamos, por causa do pecado. Porque o que impede, queridos, o homem de ter um relacionamento com Deus é o pecado. O pecado, ele nos impede de termos relações com outras pessoas, relacionamento com outras pessoas. Por exemplo, você é um cara que anda certinho, você tem um amigo de infância lá que o seu amigo é pilantra. Vai chegar uma hora que você não vai andar mais com ele, por quê? Por causa das atitudes dele.
Você vai falar, poxa, não convém mais eu andar com esse meu amigo, ele só faz coisa errada, se eu não tomar cuidado, vai chegar uma hora que eu vou dançar junto com ele. É a mesma coisa Deus está falando aqui, eu quero ter um relacionamento com você, eu quero que você confie em mim, eu quero que você verdadeiramente converse comigo, abra o jogo comigo, fala dos seus problemas, fala das suas dificuldades, fala dos seus complexos. Você nunca conversou com Deus a respeito do seu complexo? Eu já conversei com Deus, falei, Deus, eu sou meio cabeçudinho, e eu não gosto muito disso não. Os irmãos lá na igreja ficam falando que não tem boné para mim, fica pegando o capacete que os caras colocam em decoração de loja grandão, falando que é meu. Queridos, Deus trabalhou tanto no meu coração que hoje eu nem ligo mais para isso. Mas eu converso com Deus, queridos. Bobo é você se não conversa com Deus. Porque tem gente que só fala com Deus assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita não é. Não é assim que fala com Deus, dessa forma. Queridos, Deus quer ter um relacionamento normal, como você tem com seu amigo, quando você tem com seu filho, como você tem com a sua esposa. Deus quer conversar com você. Orar é conversar, né? Hoje eu estava almoçando com uma família e eu conheci uma mãe que ficou muito triste quando o filho casou. E o que Deus espera? Deus espera isso, que a mãe chegue e fale: oh Deus, meu caçulinha casou, Senhor. Oh Senhor, o Senhor cuida dele por mim, porque a esposa dele é tão brava, eu acho que ela vai maltratar ele. Sabe, queridos, a gente tem que conversar com Deus sobre isso, né? Sobre isso. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Débora, eu fiquei bravo com Deus. Eu falei: poxa Deus, eu fiz um voto com o Senhor, e eu falei para o Senhor que eu ia ficar sem namorar, que eu ia só namorar a minha esposa. Agora eu conheci minha esposa, começo a namorar e ela vai para Minas Gerais. Eu falei: e agora? Aí Deus falou: ué, vai para lá. Eu falei: é mesmo, Senhor? É, eu vou te abençoar lá. Vai embora. Vai atrás do seu sonho, não é isso que você quer? É. Depois eu descobri, queridos, que a Débora estava quase terminando comigo. Fui para Minas Gerais, foi uma bênção, que Deus me abençoou naquele lugar. Mas por que, queridos, que eu fui? Às vezes as pessoas olham, queridos, para mim, olham para você e acham que você é uma pessoa corajosa, né? E acha que você toma, não, ali é corajoso, não, ali é corajoso, toma as decisões, inocente. Quanto tempo de oração para poder ter certeza que Deus estava naquela situação para poder tomar a decisão. Então é isso que nós temos que entender, queridos. É na nossa fraqueza, queridos, que a força de Deus aparece. É na nossa fraqueza. Por quê, queridos? Porque quando a gente é fraco, a gente lembra dele. Principalmente no início do nosso relacionamento com Deus. Quando a gente tem já um relacionamento com Deus bem fundamentado, você vai lembrar de Deus em todas as situações, vai colocar Deus na... Queridos, é impressionante, quando você está com um relacionamento com Deus bem fundamentado, você não faz mais festa, você faz culto, né? É aniversário, nós vamos fazer aqui um culto de ação de graça em prol do meu aniversário. Não é mais festa, queridos, né? Pastor, fazer bodas de diamante, né? Vamos fazer um culto aqui para agradecer a Deus, porque faz mais de 50 anos que eu aguento essa mulher, que essa mulher me aguenta, então vamos fazer um culto glorificando a Deus. Mas por quê, queridos? Porque é relacionamento com Deus. Quando você tem um relacionamento avançado com Deus, tudo que você faz, queridos, envolve Deus. Tudo que você faz envolve adoração a Deus. Tudo que você faz envolve um culto ao Senhor. Por quê? Porque o poder dele já se revelou na sua vida e você sabe que não tem como viver sem a presença dele. Sabe, queridos? Então, quanto mais limitados somos, queridos, o poder de Deus se evidencia em nossas vidas. Foi na limitação de um simples pastor de ovelhas chamado Davi em enfrentar o gigante Golias que a força de Deus apareceu para derrotar o homem de aço filisteu. Porque Golias era isso para os filisteus, queridos. Era um homem de aço, tanto que aquele homem, queridos, ele era tão forte, tão poderoso, que ele se colocava ali, ele se colocou durante 40 dias, dia e noite,
sozinho ali na frente do exército de Israel, afrontando o povo de Deus. E ele falava bem assim: tem algum soldado aí valente para me enfrentar? E os homens tudo com medo, queridos. Aí de repente vem um menino, pastor, que não sabia nem lidar com espada, né? Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, do 40 ao 50, a referência, você pode ver isso lá depois, mas eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Foi através de Davi que Deus, queridos, manifestou o grande poder e a força dele, e libertou o povo de Israel daquela afronta, daquele medo. Sabe, queridos, após alegar toda a sua pobreza e fraqueza, o Senhor, como dificuldades para enfrentar os midianitas, o Senhor disse a Gideão: porquanto eu hei de ser contigo, e ferirá os midianitas como se fosse um só homem. Como que foi a reação de Gideão quando Deus chamou ele? Gideão, ele enxergou e ele expôs para Deus o que ele era. Senhor, eu sou o mais pobre, o mais fraco, e a minha família é a mais simples, é a menor, e o Senhor ainda vai me usar? Eu imagino que Deus falou: mas é por isso que eu vou te usar. É por isso que eu vou te usar. É por isso que eu vou te usar, Dani. Porque quando o Senhor se revelou a você, você reconheceu que você estava afastada. Você reconheceu as suas fraquezas, você reconheceu as suas limitações, você reconheceu os seus erros, e em nenhum momento você colocou culpa no Senhor. Sabe, queridos, o problema não é errar, queridos. O problema é quem culpamos. Por isso que você tem que tomar muito cuidado quando você está passando por uma situação difícil. Você tem que parar e pensar em quem eu estou colocando a culpa dessa situação que eu estou enfrentando. A culpa é sua. A culpa não é de ninguém, não. E nós temos que tomar cuidado com isso, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz em Juízes, capítulo 6, do 14 ao 16. Então disse o Senhor: com essa força que você tem, avante, liberte Israel do poder dos midianitas. Sou eu quem o está enviando para esta missão. Gideão respondeu, porém: Senhor, como posso livrar Israel? O meu grupo de família é o mais pobre da tribo de Manassés, e na minha família eu sou o mais insignificante. A isso respondeu o Senhor: eu estarei com você, por isso você vai destruir rapidamente os bandos medianitas, como se fossem um só homem. Eita maravilha, viu? Deixa eu falar um negócio para você. Para de achar que você é forte. Quanto mais você acha que é forte, mais você sofre. Faz que nem Gideão, fale a verdade para Deus. Olha o que Deus falou para ele: por causa de mim você vai destruir rapidinho, você não vai nem sofrer uma guerra. Sabe, queridos, sabe por que o povo de Israel está sofrendo lá meses com aquela guerra? Porque a gente sabe que o povo de Israel está afastado do Senhor, queridos. Está afastado do Senhor. A gente vê, queridos, muitas pessoas sofrendo, queridos, anos, uma luta, meses, uma luta, e fala bem assim: mas eu tenho buscado a Deus, eu tenho entregue o meu coração a Deus. Queridos, eu não quero julgar o seu relacionamento com Deus, cada um que julgue a si mesmo, mas deixa eu falar um negócio para você: relacionar com Deus não é vir para a igreja, não. É muito além disso. O vir para a igreja, queridos, é um momento para a gente aprender, para a gente ter comunhão com os irmãos, sabe, para a gente ter oportunidade de ajudar alguém, para a gente ter oportunidade também de ser ajudado por alguém. Não vir para a igreja não determina se a sua vida vai ser uma vida abençoada ou não. O que vai determinar as bênçãos de Deus na sua vida é o relacionamento diário que você tem com Deus. Eu pergunto: pastor, me explica melhor. Explico sim. Quando você acorda, em qual tempo você lembra de Deus? Isso determina o relacionamento que você tem com Deus. Qual o tempo que você lembra de Deus? Qual o tempo que você para poder conversar com Ele? Qual o tempo que você para poder expor as suas dificuldades para Ele? Sabe?
para de reclamar da sua vida para os outros. Coitada lá da menina do salão de cabeleireiro, não aguenta mais você. Misericórdia. Você só reclama. Está na hora de você parar de reclamar com os outros e falar com quem resolve. Pastor, mas se eu for abrir meu coração para Deus, eu vou ficar horas falando com Ele. Não tem problema, Ele quer isso. Ele quer isso. Ele tem, queridos, na verdade, queridos, Ele tem muito mais do que você pensa. Ele tem toda a eternidade para te ouvir. Ele não está preso no tempo, Ele não está limitado ao tempo. Reclama, fala com Ele, fala a verdade com Ele. Sabe, expõe suas fraquezas. Senhor, minha fraqueza é o meu marido, eu acho que hoje eu mato ele. Ué, fala com Ele. Né, Lília? Ou então fala o contrário. Não, meu marido é uma bênção. O Reginaldo, o Senhor é o maior presente que o Senhor deu na minha vida. Eu sou o problema. Né, Lília? Porque tem gente que é assim, né? Você é assim, né, querida? A gente tem que ser sincero, né? O Reginaldo foi uma bênção que Deus deu para a Lília aí, ó. Tem problema, tem nada, né, Lília? Tem nada aí, ó. Ela fala isso para mim, queridos. Ela fala que ela é o problema. Por isso que a Lília é uma pessoa abençoada, porque ela reconhece. Amém, queridos? Mas a gente tem que abrir, tem que falar com Deus, tem que expor, queridos, as nossas fraquezas. Sabe, a gente tem que expor as nossas fraquezas. A gente tem que pedir: Senhor, eu tenho esse desejo no meu coração de pecar. Senhor, tira esse desejo de pecar. Queridos, eu tenho um testemunho de pessoas, queridos, que reconheceram, sabe, vícios, e oraram a Deus falando: Senhor, tira esse desejo de usar isso, tira esse desejo de fazer isso, me ajuda. Quando você abre o coração para Deus, queridos, quando você abre a sua vida para Deus, e você deixa Deus tocar em você, Ele tira, Ele cura, Ele sara, Ele restaura. Só que você precisa ter fé para acreditar nisso. Você precisa ter fé para acreditar nisso, você precisa abrir o seu coração com Deus, sabe? E foi na fraqueza de Gideão que a força de Deus apareceu para lhe dar a vitória com um poderoso exército, contra um poderoso exército midianita. Sabe com quantos homens? Com apenas 300 homens. Olha o que a palavra de Deus diz em Juízes 7:7: derrotarei os midianistas e livrarei o meu povo com os 300 homens que beberam, levando as mãos à boca. Disse o Senhor a Gideão: mande para casa todos os outros. Deus, queridos, Ele fez uma eleição ali rápida, e Deus falou: Gideão, coloque esse povo, esses homens para beber água. E presta atenção: aqueles que levar a água até a boca com as mãos, esse você escolhe. O resto você pode mandar embora para casa, porque eu vou livrar o meu povo com esses homens, com esses 300. Por quê, queridos? Porque para Deus, queridos, na verdade é o seguinte: com 300, você vai ver aqui, ó. Por exemplo, ó, teve uma outra situação da Bíblia aqui, ó, numa clara desvantagem numérica contra uma guarnição de soldados filisteus. Jonatas demonstrou confiança e força divina ao seu escudeiro, dizendo: olha só o que Jonas disse lá em 1 Samuel 14:6: vamos até o destacamento daqueles homens que não respeitam a Deus. Pode ser que o Senhor nos ajude, e se Ele nos ajudar, nada o impedirá de nos dar a vitória, sejamos muito ou sejamos poucos. Quando eu vejo, queridos, o que o povo de Israel perdeu por causa da decisão de um homem, queridos, por causa da decisão do pai dele, de Saul, o povo de Israel perdeu com que esse grande homem de Deus fosse o rei de Israel. Eu fico impressionado, queridos, com a vida de Jonatas. Eu amo muito a história de Jonatas, né? E foi na limitação dele, queridos, e do seu escudeiro, que a força de Deus apareceu, lhe dando vitória contra toda aquela guarnição dos filisteus. Olha lá, 1 Samuel 14, 12 e 15. Então os filisteus gritaram para Jonas e seu escudeiro: subam até aqui, e nós lhe mostraremos como é que se luta. Vamos, suba logo atrás de mim, disse Jonatas ao seu escudeiro, pois o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas escalou o desfiladeiro. Preste atenção, queridos, ele escalou. Ele foi de baixo para cima, ele cansou, ele teve que fazer força.
pois o Senhor os entregou nas nossas mãos. E Jonatas escalou o desfiladeiro e engatinhando, e o escudeiro veio atrás dele. Os filisteus eram derrubados por Jonas, e o seu escudeiro os matava. Naquele primeiro ataque, Jonas e seus escudeiros mataram cerca de 20 homens, e os seus corpos ficaram espalhados num espaço estreito e comprido, como o sulco de um arado. Então houve pânico no acampamento, no campo, em todo o povo. A guarnição e mesmo as tropas de ataque tremeram de medo, e houve um terremoto de terra, o que veio aumentar ainda mais o terror. Olha o que Deus fez, queridos, através da fé de um homem. Deixa eu te falar um negócio para você. Tem algo na sua vida que você não consegue resolver de jeito nenhum, e você fica com medo de resolver. O dia que você tiver coragem de pedir ajuda para Deus e tomar a decisão de resolver, você vai ficar impressionado. Você vai falar bem assim: por que eu fiquei sofrendo todo esse tempo com esse problema? Está na hora, queridos, de você ter um relacionamento com Deus, deixar Deus trabalhar na sua vida também, sabe? É Deus que dá força, queridos. Olha só o que a palavra de Deus, Isaías 40, 29, Ele dá força aos cansados e vigor aos fracos e desanimados. O Senhor, Ele transforma a nossa fraqueza em força, o nosso cansaço em vigor. Ana, queridos, afirmou em seu cântico, olha o que Ana disse: o arco dos fortes foi quebrado, os que eram fracos agora são fortes. Está em 1 Samuel 2,4. Por que Ana falou isso, queridos? Porque Deus abençoou a vida dela com um filho, e não foi um simples filho não, querido, foi simplesmente um dos homens mais usados por Deus que já teve em Israel. Foi o filho dessa mulher, que foi gerado, queridos, antes de qualquer coisa, foi gerado através de uma fé inabalável. Sabe, queridos, Deus não nos chamou para a gente vir para a igreja, participar de um culto durante a semana. Não, Deus, Ele quer manifestar a glória dEle através da minha vida e da sua vida. Deus quer te usar de uma forma sobrenatural. Olha só a palavra de Deus, queridos. Jonatas, queridos, ele decidiu escrever a história dele, independente da história que o pai dele estava escrevendo. E ele deixou coisas assim maravilhosas através da sua vida. O nosso Deus, queridos, Ele faz o fraco ficar forte. Qual que é o problema, pastor? O problema é que a gente é fraco e acha que é forte. O problema é que a gente é cheio de complexo e acha que nós somos sarados. O problema, queridos, é que a gente não tem nada e acha que tem tudo. Esse é o problema. O problema é nós queremos mostrar para as pessoas aquilo que nós não somos, e com Deus não tem jeito. Deixa eu te falar um negócio para você. Sabe aquele complexo que você tem, que você não quer falar com ninguém? Deus sabe. Deus conhece. Deus estava lá no dia que aconteceu, e Deus só está esperando você falar com Ele. Só está esperando você falar com Ele. Estava falando no primeiro culto, a Débora mostrou para mim um testemunho de uma jovem que ela segue lá no Instagram. E essa jovem, queridos, foi criada na igreja, só que chegou um dia, ela desistiu da igreja, ela começou a buscar trabalhos para poder ter fama, dinheiro e poder para pisar nas pessoas. Porque a maldade, ela faz isso no coração, queridos. Às vezes você quer dar bem na vida para mostrar para os outros que você conseguiu, né? Você é movido por uma motivação totalmente errada. E ela procurou algumas pessoas especialistas para fazer alguns trabalhos para ela. Falou: não, vai ser fácil, rapidinho você vai ter poder e força para poder humilhar quem você quiser. Aí ela pagou um dinheiro alto lá, ela falando no testemunho dela, e ela cobrando, né? E nada de acontecer. E aí, cadê? Aí foram lá levantar, lá conversar com os líderes. Aí baixou lá uma entidade e falou o motivo, né? Falou: é o seguinte, não dá para a gente fazer nada por ela, porque ela tem uma mãe que ora. E aí foi falar com ela, falou: é o seguinte, o problema é que sua mãe ora, e não vai acontecer nada. E essa menina, queridos, ela ficou irada. Ela contando no testemunho dela, né? E mexeu comigo. Ela ficou irada, e ela decidiu falar com Deus.
E ela falou bem assim: ó, Deus da minha mãe, eu não acredito em você, eu não quero que você interfira na minha vida, eu quero que você me deixe em paz, eu não quero me relacionar com você. Aí diz, queridos, que ela nunca tinha ouvido a voz de Deus, e ela escutou a voz de Deus pela primeira vez, e Deus respondeu a oração para ela. Quando ela terminou de orar, Deus falou: não. E ela falou, queridos, que a voz de Deus foi tão poderosa que naquele momento ela teve uma mudança de vida. Um simples não que ela ouviu de Deus, queridos. Porque é assim, queridos. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele não desiste de nós, é nós que somos teimosos. Poxa vida. Eu costumo dizer aqui, às vezes quando eu estou pregando, eu falo bem assim: analisa a sua vida, olha só até onde você chegou sozinho. Você não acha que está na hora de deixar Deus entrar, não? Você vai continuar dessa forma, continuar desse jeito? Tem momentos na nossa vida, queridos, que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar. A gente precisa reconhecer. Né? E é difícil, viu, queridos? É difícil, não é fácil servir a Deus. Porque toda vez que você for reclamar para Deus, e é desse jeito. Vamos supor que eu esteja sentido com a Dani. Vou dar um exemplo para você ver como que Deus trabalha. Tem nada não, viu, Dani? A Dani é uma bênção na minha vida. Aí eu chego e falo bem assim: Deus, eu estou tendo um problema com a Dani lá, está difícil demais. Eu até sei o que Deus vai falar. Eu tenho um relacionamento com Deus, queridos. Meu relacionamento com Deus é tão maravilhoso, né? Que eu até sei o que Deus vai falar. Sabe o que Deus vai falar para mim? Vai lá e pede perdão para mim. Mas não foi eu, foi ela. Não interessa, vai lá e pede perdão para ela. É dessa forma que Deus trabalha, queridos. A arrogância, a prepotência, queridos, ela é do coração humano. E por que Deus faz isso, querido? Para poder mostrar a nossa fraqueza, porque é na nossa fraqueza que o poder dele vai ser manifestado. Então quando você pede perdão, quando você pede desculpa, realmente é isso, você expõe a sua fraqueza, você dá o direito para outra pessoa te humilhar. É isso que acontece, por isso que nós não gostamos de pedir desculpa para ninguém. Por isso que nós temos dificuldade de pedir perdão. Por isso que muitas vezes ficamos brigados com o nosso cônjuge 1 mês, 15 dias e não pedimos perdão. Porque quando você abre o seu coração para pedir perdão para uma pessoa, você dá o direito para ser humilhado. E é isso que Deus quer. Porque é na sua fraqueza, é na sua humilhação que Ele vai manifestar o poder dEle. Só que nós não entendemos isso. Aí eu vou lá: ô Dani, você me perdoa, né? Se a Dani está com o coração cheio do Espírito Santo, ela fala: ô pastor, imagina, não tem nada a ver não. Aí se Deus quiser usar a Dani, né? E a Dani tiver com o coração duro para poder tratar o seu um pouquinho, falei para você que você estava errada e agora vem pedir perdão. Que é o que acontece. Sabe, queridos? Por isso que eu falo para você, não é fácil, queridos, demonstrar fraqueza, mas é o seguinte, a palavra de Deus, ela diz isso. O apóstolo Paulo diz isso. É na fraqueza. É na fraqueza que nós vamos ver o poder de Deus agir. Deixa eu falar para você. Quando que você vai pedir perdão? Está na hora. Está na hora, queridos. Nós precisamos fazer isso, queridos. Sabe? A excelência do poder de Deus, queridos, a excelência do poder é de Deus e não de nós mesmos. Deus manifesta o seu poder na nossa fraqueza para que não venhamos a nos gloriar de alguma coisa, né? E é impressionante, queridos, isso no reino de Deus, é impressionante. Toda vez que a gente acha que é alguma coisa que é uma bênção, Deus ele dá um jeito de nos colocar no pó. Por quê, queridos? Porque a prepotência e a arrogância, queridos, vai gerar o que gerou no coração de Satanás e nos fazer levantar contra Deus. Por que Satanás se levantou contra Deus? Porque ele achou que ele era mais poderoso do que Deus. Realmente ele era poderoso, tanto que ele conseguiu convencer, né,
a terça parte dos anjos. Realmente ele tinha poder, mas mais do que Deus não, queridos. E nós, seres humanos, temos essa tendência, queridos. Muitas vezes, não, essa família só está de pé por causa da minha sabedoria, por causa da minha força. Não, esse ministério de louvor só está de pé porque eu sou o melhor instrumentista que existe aqui nessa igreja. Sabe, queridos, esse ministério diaconal só está forte porque eu chego todo dia cedo na igreja e faço tudo. Orgulho, queridos, egoísmo. Não, queridos, nós só estamos de pé porque nós somos fracos e dependemos 100% de Deus. 100% de Deus. Sabe, queridos, eu não chego cedo na igreja todos os dias, queridos, porque eu sou bonzão, não. Eu chego cedo de Deus todos os dias, queridos, porque eu preciso do poder de Deus na minha vida. Porque eu preciso chegar mais cedo, eu preciso demonstrar o meu amor a Deus. Eu preciso me relacionar com os meus irmãos. É isso, queridos. Sabe? Paulo reconheceu isso dizendo, olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 4:7, entretanto, este tesouro precioso está encerrado num vaso de barro, isto é, o nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós. E quando nós temos um relacionamento com Deus, queridos, é dessa forma que nós agimos. Você recebe elogios, você fala bem assim, quem sou eu para poder conseguir fazer isso? É Deus na minha vida. Eu não consigo nada. Sabe, o apóstolo Paulo admitiu a sua insignificância diante do poder de Deus. O apóstolo Paulo, queridos, o maior evangelista que já surgiu, queridos, na face da terra, um homem que Deus usou de uma forma sobrenatural. Olha só o que ele disse em 2 Coríntios 12:5. De uma experiência assim vale a pena gloriar-se, porém não vou fazê-lo, vou apenas gloriar-me nas minhas fraquezas. Paulo, ele sentia alegria, queridos, era nas fraquezas dele, nas dificuldades que ele tinha. Tanto, queridos, que é impressionante a vida de Paulo. Quando ele estava preso, ele começou a desejar a morte, queridos. E ele via a morte como lucro. Tanto que ele falava, o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Um homem de uma capacidade sobrenatural, queridos. Um homem que foi usado por Deus de uma forma sobrenatural. Tem um trecho da palavra de Deus, queridos, que diz que quando teve um naufrágio, eles ficaram ilhados, e eles foram lá e Deus livrou, não livrou o barco, mas livrou todas as pessoas que estavam ali por causa da vida de Paulo. E diz que eles foram acender uma fogueira, queridos, e de repente os nativos estavam de olho lá, e ele estava colhendo umas madeiras, e de repente uma cobra, queridos, uma serpente venenosa, picou o braço dele, a mão, ele sacudiu assim, jogou de lado, e continuou trabalhando, e os nativos começaram a olhar, falar, agora esse homem morre, porque essa cobra é venenosa. E de repente, queridos, eles viram que não aconteceu nada com ele, falou, isso é um homem ou um Deus? Isso é um homem ou é um Deus? Os nativos daquela ilha, queridos, viam Paulo como um Deus. E Paulo, queridos, ele se via como um homem fraco. Ele sentia alegria por causa das fraquezas dele. Paulo, queridos, ele chegou a admitir ter prazer em suas próprias fraquezas, para que a força de Deus se evidenciasse nele. Olha o que ele disse em 2 Coríntios 12:10, já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições e nas dificuldades, porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:10. Vocês viram um testemunho de manhã aqui da irmã Antonine? Você vê que ela fazendo lá os exames para fazer a cirurgia, não dava certo, ela dava glória a Deus. Espera aí, mas foi 3 vezes, não dava certo. Não, mas glória a Deus, Deus está no controle de tudo. Mas como é que fala que não deu certo e Deus está no controle de tudo? Como é que você vai 3 vezes no hospital fazer uma cirurgia e não dá certo e Deus está no controle de tudo?
Só reconhece isso, queridos, as pessoas que vê Deus nas fraquezas. Porque quem diz que tem que dar tudo certo para Deus estar com você? E se Deus quiser trabalhar na sua fé? E se Deus falar, vai dar tudo errado porque eu vou te curar? Você não vai precisar enfrentar um médico. Foi o que Deus fez com ela. Sabe, queridos, o Senhor fortaleceu a Daniel, queridos, que se achava fraco e debilitado. Olha só o que a palavra de Deus diz, ó. Deus o ama muito. Ele me disse, não tenha medo, que a paz esteja com você, seja forte, seja forte. Quando ele falou isso, eu me senti forte como nunca, e disse a ele, agora o Senhor pode continuar a falar, porque me fez ficar forte novamente. Está em Daniel 10:19, quem é que dá força? É Deus, queridos, é Deus, é Deus que dá força. Namorar também dá força. Namorar também dá força, mas Deus dá mais. Aí você fala, pastor, por quê? Porque às vezes você vê um jovem de manhã trabalhando, e aí, como é que está? Estou cansado, né? Aí depois você vê ele à noite, aí está animado, o que é? Não, vou namorar. Aí, namorar também dá força, né? Queridos, mas Deus nos fortalece, queridos, né? A força tem que estar constante, tem que estar para trabalhar, para namorar, tem que ser o mesmo ânimo. Para vir para a igreja, tem que ser o mesmo ânimo, a mesma força. Você está fraco, está desanimado? Conversa com Deus, pede para Deus. Pastor, mas eu não sei como pedir. Eu vou te ensinar. Deixa eu te falar para você, como todo, né, cara bom em relacionamento, quando você vai pedir algo para alguém, você chega de cara e já pede para a pessoa o que quer? Não chega, queridos, não é assim. E com Deus também não é assim. Primeiro você tem que entender o porquê que você está vivendo esse processo. E você tem que chegar com humildade e reconhecer, porque em algum momento você vai ver que o que você está vivendo tem uma parcela de culpa sua, sim. Às vezes você está vivendo uma luta, um problema de enfermidade por causa da sua alimentação. Então chega com Deus com humildade. Senhor, eu estou vivendo isso na minha vida porque eu nunca fui prudente na minha alimentação, Senhor, e eu reconheço que eu errei. Senhor, mas me ajuda, Senhor. Me ajuda não só a ser curado, mas me ajuda também a reconhecer, a mudar as minhas atitudes, para que eu não possa vir desenvolver nem essa nem outra enfermidade. Nós temos que reconhecer as nossas falhas, queridos, as nossas dificuldades. Sabe? Eu lembro uma vez que eu estava viajando, estava eu, a Débora e a Valentina, a gente estava vindo do Rio de Janeiro, e a gente estava vindo pelo litoral, lá por Paraty. E eu nunca tinha passado pelaquela região. E de repente, queridos, o carro tinha pouco combustível. E eu falei, vou deixar para abastecer em São Paulo, que é mais barato. Eu estou pertinho de São Paulo mesmo. Aí falei, vou deixar para abastecer em São Paulo, que é mais barato, e não vou abastecer no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro a diferença de preço é muito grande. Queridos, que besteira que eu fiz. Porque eu rodava e nada de chegar a um posto de gasolina, queridos. E o carro foi para reserva. E aí eu pergunto para você, a culpa é de Deus ou minha? E a minha esposa ali falando, preocupada, brava. Eu falei para você abastecer, você não quis abastecer. E eu, queridos, ali no meu coração orando, Senhor, me perdoe, eu errei, Senhor. Eu tinha condições de encher esse tanque, de encher ele de novo, mas eu não quis encher, Senhor. Eu fui bobo, Senhor, me perdoa, Senhor, eu assumo meu erro, mas não deixa a gasolina desse carro acabar não, Senhor. Não deixa, Senhor, me ajuda a chegar até esse posto, e quieto, e só orando em pensamento. Queridos, eu acho que eu nunca orei tanto na minha vida, que nem eu orei esse dia, e a Débora não percebeu que eu orei. Aí, queridos, chegamos lá, né, Débora, paramos num pedágio, né, aí a moça falou, posto de gasolina? Já estava um tempão rodando na reserva, queridos, o ponteiro colado. Ela falou, daqui uns 70 quilômetros. Queridos, mas veio um frio na barriga. Foi agora não dá. Ou
eu paro aqui no pedágio, já chamo o guincho logo. Aí fui, queridos, e orando, falando, Senhor, me perdoa, Senhor, se o Senhor não deixar essa galera, eu nunca mais vou fazer isso. Queridos, consegui chegar no posto de gasolina. Quando eu cheguei no posto de gasolina, queridos, eu saí, eu falei, não é possível, que eu rodei 150 quilômetros com o carro na reserva. Na hora que eu abri o tanque, querido, não tinha nem cheiro de gasolina. Na hora que o cara colocou, acho que foi a vez assim que a pessoa colocou mais gasolina no tanque. Como eu agradeci a Deus por aquilo, queridos. Porque naquela noite, num lugar que eu não conhecia, com a minha esposa e com a minha filha. E por que Deus operou esse milagre na minha vida? Porque eu já cheguei chorando, falando que era eu que estava errado, que eu não merecia não, que eu merecia era ficar parado na estrada. Mas eu sabia, queridos, que eu tinha um Deus que não queria ver o meu sofrimento. Um Deus que não queria ver eu pagar por um erro. E eu realmente estava arrependido do fundo do meu coração. Muitas vezes nós deixamos de receber o milagre de Deus, queridos, porque nós não sabemos como chegar em Deus. Muitas vezes nós chegamos cheios, né? Somos arrogantes, somos prepotentes. Mas Senhor, eu faço tudo para você. Ah, faz tudo para mim mesmo? Tem certeza? Para que você sobe no púlpito lá? É para mim ou é para se aparecer? Para que você ajuda as pessoas? É para mim ou para mostrar para as pessoas que você tem condições? Porque muitas vezes acontece isso na nossa vida, queridos. Se nós não tomarmos cuidado, ao invés de subir aqui para poder pregar a palavra de Deus, nós vamos subir aqui para o quê? Para poder aparecer. Ou ao invés de subir aqui para poder louvar o nome do Senhor, vamos subir aqui para mostrar para as pessoas que sabemos fazer. E só tem duas pessoas que sabem a verdade que está dentro do seu coração, é você e Deus. É você e Deus. Deus sabe o real motivo que você quer essa bênção. Deus sabe o real motivo que você quer essa bênção. O apóstolo Paulo, queridos, nos aconselhou a buscar força no poder, dizendo, olha o que Paulo disse aqui, em Efésios 6,10, por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. A força, queridos, nós que temos Jesus na nossa vida, nós que abrimos mão da nossa vida e entregamos para Jesus, a força, ela tem que vir através do poder de Deus que está dentro de nós, queridos. E eu pergunto para você, de onde está saindo essa força que você tem? Será que é de Deus, não? Realmente, ou é de você mesmo? O poder, queridos, o verdadeiro poder, ele pertence a Deus e não ao homem. Pois mais forte que você seja, queridos, você vai chegar aí no máximo uns 95, estourando 100 anos. Você não tem poder para ser eterno. Sabe? Você não tem poder para determinar que só vai ter sucesso no seu caminho. Você vai ter as derrotas. Você vai sofrer, você vai passar por situações. Quem aqui nunca caiu e teve que dar a volta por cima? Né? Estava conversando com a irmã Flor, com a dona Flor ali, e ela falou bem assim para mim, pastor, essa dengue me pegou de jeito, quase que ela me leva. Aí eu falei para ela, que dengue vai levar a senhora o quê, dona Flor? Olha o tanto que a senhora já sofreu na vida. Ela olhou, é mesmo, pastor, eu já entrei na frente de faca. Eu já enfrentei isso, e é mesmo, que dengue vai me levar a nada. Sabe, queridos, é Deus na nossa vida, queridos. É Deus que tem um propósito maravilhoso nas nossas vidas. E a gente tem que reconhecer isso. Olha as situações que você já enfrentou. Eu não sei se você já enfrentou uma situação difícil, queridos, mas eu enfrentei uma quando eu tinha lá os meus 20 anos de idade. Eu tinha acabado de me converter, eu trabalhava de motoboy. Eu cheguei a entrar debaixo de uma carreta e sair. Eu vi a minha vida ali, passar assim, Tanto que eu não aguentei nem andar de moto. Eu acelerei, fui para o acostamento, parei, deixei a moto lá, joguei no chão e fiquei deitado agradecendo a Deus, com o coração a mil.
Eu reconheci ali naquele momento o quanto eu sou fraco, a minha fragilidade. Há pouco tempo atrás, a gente estava lá na rua Golfinho ainda. Deus, Ele me pediu para fazer algo, e eu falei: Senhor, eu não vou fazer. E Deus falou: vai sofrer as consequências. Eu falei: eu sofro as consequências, mas eu não vou fazer. Prepotência, arrogância. Coloquei o joelho para orar, não consegui levantar mais. Tive que ficar afastado mais de 30 dias na igreja, por causa de um problema no joelho. Aí depois eu falei: Senhor, me perdoa, eu vou fazer. Aí ainda tive que fazer com o joelho machucado, para poder aprender. Sabe, queridos, o poder ele é de Deus, ele não é nosso. Ou você reconhece de quem é o poder que está sobre a sua vida, ou você sofre as consequências. Deus, Ele sabe quem você é. Eu quero concluir, queridos, essa ministração dizendo que o poder pertence a Deus e não ao homem. Nenhum homem pode se gloriar na sua força, na sua riqueza ou na sua sabedoria. Nenhum homem, porque tudo isso passa, queridos. Tudo isso passa. Homens, queridos, que foram comparados aos deuses. Alexandre o Grande passou, Napoleão passou, César passou. Todos esses homens tinham poder, tinham dinheiro, tinham riquezas e passou. E assim vai ser a nossa vida também, a nossa vida vai passar. E eu pergunto para você, que história que você vai deixar? Que legado que você vai deixar? Será que você vai permitir o poder de Deus através da sua vida? Jeremias 9, 23 ao 24 diz: assim diz o Senhor, quem tem muito conhecimento não deve se orgulhar disso. O homem poderoso não deve se orgulhar do seu poder, nem o rico das suas riquezas. O único motivo de se gloriar diante de todo esse povo deve ser me conhecer de fato e saber que eu sou o Senhor que mostra ao mundo o verdadeiro amor, a verdade e a justiça, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Você sabe de que o Senhor se agrada, queridos? De verdade e de justiça. Você quer agradar a Deus, queridos? Para de achar que você vai agradar a Deus com o seu dinheiro, com a sua oferta. Pare de achar que você vai agradar a Deus com o seu dom de tocar um instrumento, de cantar. Para de achar que você vai agradar a Deus com o seu dom de pregar. Deus, Ele se agrada, queridos, através da verdade e da justiça. Seja uma pessoa verdadeira e justa. Mesmo sendo feito do frágil barro, queridos, o poder de Deus se manifesta em nossa fraqueza. 2 Coríntios 12, 9 e 10. E cada vez ele disse: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Agora sinto-me feliz em me gloriar em minha fraqueza. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo, já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo. Alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas durezas, nas perseguições, nas dificuldades, porque quando estou fraco, então sou forte. Isso me faz lembrar, queridos, de uma fase da minha vida. Tinha uma fase da minha vida, queridos, um pouquinho antes da gente sair da quadrangular. O pastor Orides só me dava cacetada. Só me dava cacetada. E eu ia conversar com o pastor Orides e toma-lhe cacetada. Toma-lhe cacetada. Mas mesmo assim eu decidi ficar do lado dele, queridos. Eu sabia que de alguma forma Deus estava usando a vida dele para poder me tratar. E quando aconteceu o que aconteceu com o pastor Orides, eu louvo a Deus, queridos, que eu não fui ignorante em sair do lado dele, porque eu pude estar presente ali do lado dele e poder ajudar ele no momento que ele mais precisou na vida dele. De alguma forma eu sabia que Deus, queridos, estava usando a vida dele para poder tratar o meu orgulho, o meu egoísmo. E Paulo, queridos, ele fechou esse assunto com maestria. Olha o que ele diz em
em 1 Coríntios 1:25, esse plano de Deus, chamado de loucura, é bem mais sábio do que o plano mais sábio do homem, mais sábio. E a fraqueza de Deus é muito mais forte do que a força do homem. Por isso que Paulo decidiu confiar em Deus, queridos. Porque ele sabia, queridos, que a loucura de Deus era mais sábia do que a maior sabedoria do homem. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza que Deus tem um propósito na sua vida, e eu tenho certeza que você sabe desse propósito. Se você estiver passando por um momento difícil, glória a Deus, é porque Deus está te tratando para poder fazer coisas excelentes através da sua vida. E eu glorifico a Deus pela dificuldade que você está enfrentando. Mas você precisa abrir o jogo com o Senhor. Isso que você demonstra é só a capa. Deus, Ele conhece o homem e a mulher fraco que tem aí dentro. E é na sua fraqueza, não na sua força, não no seu poder, que Deus quer manifestar a glória dele. Porque se você conseguir vencer por causa das suas forças, o mérito vai ser seu, porque você trabalhou, porque você lutou para isso. Mas se você conseguir vencer, assim como Davi venceu, mesmo sendo um menino fraco, e ter escolhido lutar com aquele gigante, Davi foi honrado por vencer aquela batalha, mas a glória não foi para ele, a glória foi para o Senhor. Deixa eu falar um negócio para você. Entenda uma coisa: a glória, ela é de Deus, mas a honra vai ser sua. Deus não vai tirar a honra de você. E é isso, queridos, que me faz servir a Deus e me faz amar, porque Deus é justo. Deus é justo, sabe? A glória vai para Ele, mas a honra Ele vai permitir que fique com você. E assim como Davi foi honrado, Gideão foi honrado. Gideão foi tão honrado, queridos, que depois lá na frente ele deu mancada, porque ele ficou orgulhoso. E é algo que nós não devemos deixar a honra fazer com as nossas vidas, nos deixar orgulhosos. Deixa eu te falar, quando que você vai ter uma conversa séria com Deus, reconhecendo as suas fraquezas? Você não acha que está na hora de mudar? O Espírito Santo está falando no meu coração que Ele quer curar, que Ele quer restaurar, que Ele quer abençoar, prosperar financeiramente. Mas como que Deus vai te prosperar financeiramente se a primeira coisa que você vai fazer é jogar na cara das pessoas que Deus está te abençoando? Né? Aí Deus te prospera, a primeira coisa que você vai fazer é comprar algo para todo mundo ver o quanto Deus está te abençoando. Não, queridos, não.